Um ponto quase oculto desperta o olhar dele para você de um jeito diferente. Não nasce de fórmulas prontas nem de frases calculadas. Surge da força interna que Jung chamava de sombra, aquilo que você não mostra, mas que molda tudo que transmite. Ao compreender esse movimento silencioso, o desejo deixa de parecer sorte e passa a se tornar uma resposta natural à sua presença. A proposta aqui não é manipular, e sim iluminar o que já existe em você. Jung dizia que o inconsciente não expresso aparece no outro como destino. Por isso, ativar o desejo dele começa com o brilho que você acende em si. A promessa é direta. 5 gestos simples, quase imperceptíveis, capazes de tocar a ânima interna dele, a imagem feminina primordial que ele carrega e busca sem nomear. Esses sinais despertam uma sensação de reconhecimento profundo, como se você encaixasse algo que ele sempre pressentiu. Não há esforço artificial. Há sintonia, e essa sintonia cria a atração real. Antes dos gestos, porém, surge o diagnóstico emocional. Muitos tentam provocar desejo usando escassez, jogos, silêncios calculados ou exageros de afeto. Esses caminhos fracassam porque brotam de inseguranças camufladas. Jung descrevia isso como a atuação da sombra, energia desconectada que o outro percebe mesmo sem compreender. Tudo que nasce de medo afasta. Tudo que nasce de individuação, o processo de tornar-se quem se é, atrai. O terreno interno modifica a força externa dos seus gestos. A chave central que atravessa todo o processo pode ser condensada em 3 palavras: presença, mistério, verdade. Uma trilha simples e profunda. Presença que ancora, mistério que desperta curiosidade, verdade que transmite segurança emocional. Imagine como um lago em silêncio absoluto. A menor pedra lançada cria círculos que se expandem até atingir toda a superfície. O desejo opera da mesma forma, pequenas ações que reverberam muito além do momento em que acontecem. Os 5 gestos que você aprenderá são essas pequenas pedras, cuidadosamente colocadas para ativar percepções profundas, projetar significados e abrir espaço para que ele veja em você aquilo que procura dentro dele. A base está aqui. O desejo não se força, se desperta. E o despertar começa no modo como você se posiciona emocionalmente, permitindo que ele se reconheça nos reflexos que você oferece. O primeiro gesto nasce da presença silenciosa. Não é sobre ocupar espaço, é sobre marcar o ambiente com uma energia centrada. Jung dizia que a verdadeira força não mora na intensidade, mas no eixo interno que não se abala. Esse gesto opera como um campo. Ele sente antes mesmo de entender. Para aplicá-lo, pense na ideia de um farol. O farol não corre atrás dos barcos, apenas se mantém aceso. A luz constante cria segurança, e a segurança desperta a aproximação. Presença silenciosa funciona porque quebra um padrão moderno: a pressa, a ansiedade, a hiperexpressão. Ao perceber que você não tenta provar nada, ele sente uma raridade emocional. A atmosfera muda. Ele passa a perceber detalhes, o ritmo da sua fala, o modo como você o olha, a forma como você escuta. Esse estado desperta nele a sensação arquetípica de lar emocional, algo que Jung relacionava ao desejo de integração do masculino com sua ânima. Para praticar, experimente 3 movimentos. Respiração profunda antes de encontrá-lo. Pausa de meio segundo antes de responder. Olhar que não pressiona, apenas observa. Esses microgestos funcionam como gotas que alternam a temperatura da água. O campo emocional dele começa a mudar, e essa mudança abre espaço para o desejo. Porque o desejo nasce do contraste. Você se torna o ponto que desacelera o mundo interno dele. O benefício é imediato. Ele passa a associar sua presença a calma, profundidade e impacto. E paradoxalmente, quanto mais tranquila você fica por dentro, mais magnética se torna por fora.
Esse é o poder do primeiro gesto. O segundo gesto é o mistério que convida, não o mistério que distancia. Jung descrevia o inconsciente como um vasto território que todos tentam decifrar. Quando você mantém um pequeno espaço interno, só seu, não segredo, mas profundidade, ele sente curiosidade legítima, não ansiedade. É como uma porta entreaberta. Ele vê luz lá dentro, mas não enxerga tudo. Essa sensação ativa a projeção, mecanismo central da psicologia junguiana. Ele começa a ver em você nuances que vêm dele mesmo. Esse gesto funciona porque desperta o movimento do quero entender. O homem que deseja tenta decifrar, e quanto mais tenta, mais se envolve. O excesso de explicação corta essa força. A medida certa a alimenta. A chave é simples. Fale menos do que vive, mas viva intensamente. Deixe que ele perceba, não que você prove. Aqui surge um ponto essencial. Antes de continuar, faça o quiz gratuito de diagnóstico da vida amorosa. O link está no comentário fixado. Ali, você descobre o que bloqueia seu magnetismo emocional, o que te impede de ser amada como merece e qual parte da sua sombra está sabotando sua intensidade natural. Se você não entende seu próprio padrão inconsciente, nenhum gesto terá força consistente. E aproveite para escrever nos comentários: eu recebo o amor. Essa frase cria abertura interna. Jung afirmava que tudo o que você rejeita não consegue se manifestar. O universo responde apenas ao que você aceita receber. Para praticar esse segundo gesto, escolha um tema da sua vida que você valoriza e não entregue tudo de uma vez. Um projeto pessoal, um domínio específico, uma busca íntima. Ele deve sentir que existe profundidade em você que não se esgota na superfície. Isso cria memória emocional. Ele pensa em você mesmo quando não está com você. E esse é o terreno ideal para que o desejo floresça. O terceiro gesto é a verdade emocional firme. Não confunda com sinceridade bruta. É a verdade que nasce da sua individuação, sua capacidade de ser quem é, sem moldar sua alma para caber no outro. Jung dizia que nada atrai mais do que alguém que não teme sua própria essência. Esse tipo de verdade acende nele uma percepção rara, a sensação de que está diante de alguém íntegro, estável e emocionalmente valioso. Esse gesto funciona porque o desejo masculino não se sustenta no que é frágil ou inconsistente. Ele precisa sentir que, ao se aproximar, encontra solo forte, solo vivo, solo real. A verdade emocional firme não exige, não acusa, não dramatiza, apenas se posiciona. Para praticar, comece observando uma situação simples em que você costuma ceder por insegurança. Ao invés disso, mantenha sua posição com gentileza e clareza. Algo muda no olhar dele neste instante: respeito. E o respeito se transforma rapidamente em atração profunda. Metaforicamente, pense numa árvore com raízes profundas. O vento pode até balançá-la, mas nunca derruba. A verdade emocional firme faz de você essa árvore. Ele percebe que você não vive à mercê da aprovação dele, e esse detalhe aciona um instinto ancestral. Homens desejam o que não conseguem dominar, mas que podem admirar. O quarto gesto é o toque intencional, e não necessariamente físico. Jung dizia que todo vínculo humano começa antes da palavra, na linguagem não verbal que revela o inconsciente. A intenção, quando carregada de autenticidade, cria um campo de atração quase inevitável. Toque intencional significa transferir presença para um detalhe simples, um cumprimento leve, um gesto perto do ombro, a forma como você entrega algo nas mãos dele, até mesmo a maneira como posiciona o corpo quando se aproxima. Esse gesto funciona porque comunica algo primal. Não é sedução explícita, é energia concentrada. É como colocar a mão na água parada.
Ondas se formam mesmo sem força. Homens sentem esse movimento de forma imediata, não racionalizam, apenas reagem. Exercício. Antes de vê-lo, coloque atenção nas suas mãos. Imagine uma pequena corrente de calor saindo delas. Depois, ao interagir com ele, faça um contato breve, seguro, natural. Não prolongue. A mente dele ficará ocupada com o eco do gesto, não com o gesto em si. O benefício é profundo. Você se torna marcante no corpo dele, não apenas na memória. Isso cria desejo, porque o desejo é físico antes de ser consciente. É corpo chamando corpo. Alma chamando alma. O quinto gesto é o espelho emocional. Aquilo que Jung descrevia como função transcendente. A capacidade de unir opostos e revelar ao outro aquilo que ele não vê. Aqui você não imita, não copia, não agrada, apenas revela. O espelho funciona quando você devolve a ele a versão mais expansiva dele mesmo. Observe um ponto forte dele, coragem, humor, visão, sensibilidade, e reflita isso de volta de forma leve. Um comentário simples pode fazê-lo se sentir visto. E quando um homem sente que alguém o vê de verdade, o desejo nasce de imediato. Porque o desejo masculino tem raiz no reconhecimento. Esse gesto funciona porque ativa nele uma memória arquetípica, a busca pela mulher que o compreende além do óbvio, aquela que se torna ponte para a melhor parte dele. Não é elogio vazio, é percepção precisa. Para praticar, escolhe o momento em que ele se manifeste com autenticidade e devolva isso a ele em poucas palavras. Não exagere. O excesso quebra o encanto. A medida certa cria magnetismo profundo. Até aqui, você aprendeu 5 gestos que despertam o inconsciente masculino. Agora surge o ponto de virada. Integrar esses gestos sem perder sua essência. Jung dizia que tudo que é forçado se rompe. Tudo que é natural se expande. A integração transforma você em alguém que não apenas ativa desejo, mas mantém esse desejo vivo. A essa altura, o terreno emocional já está preparado. Você compreendeu a essência dos 5 gestos. Entendeu como eles operam no inconsciente masculino e começou a perceber mudanças sutis na forma como ele reage à sua presença. Agora, o foco é continuidade. Jung dizia que continuidade é o processo que leva a alma a se tornar inteira. Na vida amorosa, isso significa coerência. Agir de forma alinhada, estável e madura, mesmo quando o outro oscila. Aqui você precisa consolidar sua identidade afetiva. Quando uma mulher sustenta quem ela é, sem se perder no comportamento do outro, ela adquire um magnetismo raro. Ele percebe que está diante de alguém que não se molda pelo medo, mas pela própria verdade. Isso cria um impacto profundo. O respeito emocional se transforma em desejo durável. Pense em continuidade como o fluxo de um rio. Não importa se encontra pedras, curvas ou sombras, ele segue. Esse movimento faz dele uma força. E quando você se torna esse rio, ele sente que pode caminhar ao seu lado sem medo de desequilíbrios. Você deixa de disputar atenção e passa a comandar energia. Não pela imposição, mas pela estabilidade. Para praticar, escolha uma atitude que você decidiu assumir nos blocos anteriores e mantenha-a nos próximos dias sem hesitação. Algo simples. Responder sem pressa, manter sua agenda, expressar limites com naturalidade. A constância cria um campo emocional onde a atração cresce sem barulho, sem esforço e sem perda de identidade. A continuidade transforma os 5 gestos em presença viva. E presença viva é irresistível. Chegamos ao ponto final deste caminho. A síntese. Jung dizia que todo processo profundo culmina em uma integração. A união entre quem você é, quem você deseja ser e quem você permite que o outro veja. Os 5 gestos que você aprendeu não são técnicas isoladas. São portas para acessar sua própria força feminina,
aquela que desperta desejo porque nasce da autenticidade, não da performance. Agora, o próximo nível exige consciência de si. Por isso, faço o quiz gratuito de diagnóstico da vida amorosa. O link está no comentário fixado. Você precisa identificar com clareza o que internamente bloqueia a sua recepção ao amor, qual padrão se repete na sua história e qual parte da sua sombra ainda guia suas escolhas sem você perceber. Quem entende seu inconsciente muda completamente sua energia afetiva. E antes de encerrar, escreva nos comentários: "Eu recebo o amor". Essa frase não é só um gesto simbólico, é um alinhamento interno. A vida só envia amor verdadeiro para quem abre espaço para recebê-lo. Ao declarar isso, você afirma ao seu inconsciente que está pronta para relações maduras, profundas e correspondidas. A síntese é simples: presença que acalma, mistério que atrai, verdade que sustenta, toque que marca, espelho que revela. Quando esses elementos se unem, você se torna a mulher que desperta o desejo dele sem esforço, porque é reconhecida, não buscada.